Queridos amigos, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que os companheiros assistirem, né? Mais tarde a nossa gravação. É com muita alegria mais uma vez que aqui nos encontramos para compartilhar com vocês algumas reflexões, alguns pensamentos, alguns estudos que hoje o nosso querido amigo Paulo preparou para todos nós. Mas antes de passarmos para ele a palavra, gostaríamos de levar nossos pensamentos a Jesus, nosso professor maior, nosso amigo querido. Primeiramente, em agradecimento a esta bendita oportunidade, onde temos um pouco mais de contato com os seus ensinamentos. Agradecemos também aos espíritos amigos, nossos companheiros espirituais, nossos anjos protetores, para que possam realmente apaziguar nossos corações, iluminar nossas mentes, a fim de conseguirmos captar a mensagem com o teor, com o conteúdo, da qual tanto nos ajudará, não somente hoje, mas também no futuro. Mestre Jesus, leve nossas preces ao nosso Pai de amor e bondade, em agradecimento, em louvor e em um pedido para que Ele continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá então, Paulo, assim com seja. você a palavra. Bem-vindo, meu amigo. Ótimo, obrigado, Flávio. Obrigado por fazer a direção dessa nossa conversa hoje. Obrigado pela introdução. E boa noite a todos e a todas que irão assistir, não é? Essa nossa conversa pelo YouTube. Bom, eu selecionei hoje um capítulo do livro Pão Nosso, que é o capítulo 8 do livro Pão Nosso, que tem o título Ansiedades, né? Eu achei que seria interessante a gente fazer uma conversa sobre isso, né? Porque a ansiedade, assim, nós todos vivemos, né, com um nível assim de inquietação diária, que é uma coisa comum, né? Agora, essas preocupações diárias, elas às vezes ocorrem em excesso, né? E pode resultar num transtorno, né, de ansiedade, um transtorno generalizado de ansiedade, às vezes associado à síndrome do pânico, e que necessita de tratamento e é um entrave, né, para a nossa busca de paz anterior, é um entrave para a nossa jornada evolutiva aqui no planeta, porque nos atrapalha, né? Como a gente vai ver aqui o que Emmanuel fala, né? Então, acho que é interessante a gente buscar aqui alguns pontos importantes para a gente utilizar essas informações de Emmanuel para lidar um pouco melhor, né, com essas inquietações, com essas ansiedades diárias, para que a gente não permita com que essas inquietações se transformem em um processo patológico, né, em que a gente sofra em demasia com isso, né, e que, como eu disse, acaba às vezes atrapalhando sobremaneira, né, a nossa jornada aqui na Terra, né? A nossa busca de crescimento, a nossa busca de progresso, né? Porque se torna impeditivo, às vezes, para que a gente faça algumas atividades, né? Então, vamos lá. Bom, Emmanuel, então, faz essa reflexão e ele coloca uma extração de Pedro, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele aqui é Deus, né? E aí Emmanuel diz o seguinte: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra. Eu, quando eu li isso a primeira vez, assim, é bastante impactante, porque ele começa, olha como ele começa, né? As ansiedades armam muitos crimes. Já pararam para pensar nisso? De que muitas vezes quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente faz alguma coisa que não é aceita na sociedade, vejam, às vezes a raiz, o que nos impulsiona a fazer isso, são essas ansiedades, né? Ansiedade, às vezes, de ter alguma coisa que a gente não tem, gostaria de ter, e quer fazer isso da via mais fácil. Ansiedade de querer resolver um problema de forma rápida, né? Olha que interessante, né? Então, a raiz de alguns desses crimes pode ser essa nossa fúria interna de querer fazer alguma coisa rapidamente, de querer resolver um problema rapidamente, né? E jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Então, quando ele fala de probabilidade,
o que eu entendo aqui é de que as chances de que a gente consiga êxito na tentativa de resolver essas inquietações, esses problemas, nesse estado de ansiedade extrema, elas diminuem, né? Porque as probabilidades estão contra nós mesmos quando nós tentamos fazer as coisas de forma assim, como ele diz, precipitadas, né? Bom, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. E como tem exemplo, né, de paciência na natureza. Como tem exemplo de paciência na natureza. Só a vida que existe hoje, da forma que ela existe hoje na Terra, é o resultado de quase 4 bilhões de anos, 4 bilhões de anos de evolução, né? De experimento da natureza para que a vida pudesse existir dessa forma. Olha que paciência, 4 bilhões de anos, né? E a gente vê isso em vários outros exemplos, né, na natureza. Um que eu gosto sempre de pensar sobre essa paciência, sobre a questão da importância de dar tempo às coisas, né? Dar tempo às coisas amadurecerem, dar tempo para que a gente consiga trabalhar no nosso progresso, na nossa evolução, é o exemplo da transformação da larva em borboleta, né? Demora. A larva, a princípio, ela vive de forma completamente, obviamente, diferente de uma borboleta madura, né? Ela se alimenta de plantas, ela se alimenta de resto de coisas, de material orgânico, né? Quer dizer, ela tem um trato digestivo completamente diferente. A partir de um momento ela vira pulpa, começa a produzir aquela seda em volta dela que forma um casulo, e ali ela faz a sua transformação, ela faz a sua metamorfose e vira uma borboleta que passa a se alimentar do néctar fino das plantas, não é? Então vejam que interessante, precisa de tempo, precisa de paciência. Se a gente for lá e cortar a seda do casulo, a pulpa morre, não é? Porque ela não teve tempo ainda de se maturar e não vira borboleta. Olha que lição, né, que a natureza nos dá, né? E tem vários outros exemplos. Eu gosto desse e queria trazer para vocês. Bom, continuando aqui, se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Quer dizer, a gente está aqui nessa condição de trabalhador em tarefa santificante. Ali na questão 115 do Livro dos Espíritos, a gente vê que os espíritos respondem a Kardec em relação à formação dos espíritos, à criação dos espíritos e o nosso progresso, que nós somos criados de forma simples e ignorante, que vamos progredindo com o tempo e que Deus nos dá uma missão. Então a gente tem essas missões, os nossos trabalhos, como instrumentos santificantes, né? Ou seja, como instrumentos de progresso e de evolução. E é para isso que a gente está aqui, não na categoria de desesperado sem remissão, né? Mas na categoria de espírito ainda em progresso, de espírito ainda em evolução, que tem a sua missão e precisa utilizar essa missão, esse trabalho como instrumento para alcançar esse progresso. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente. Isso eu acho interessante, né? As paisagens se modificarão incessantemente. Aqui eu entendo como aquelas paisagens mentais, como as nossas criações, do que é a realidade das nossas vidas, né? E isso muda incessantemente à medida como nós mudamos esse padrão mental, esse padrão de pensamento, né? À medida como nós evoluímos, né? Mentalmente, psiquicamente, os nossos pensamentos mudam, né? Compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem, fazendo esforço, então, para se conectar, não é, às esferas superiores, fazendo um esforço a se conectar aos pensamentos que nos fazem bem, que não sejam negativos, que não nos coloquem nesse espiral, né, de ansiedade, atrás de ansiedade, em que a gente perca a noção da nossa realidade, em que a gente perca a noção do que está à nossa volta, né, e atrapalhe o nosso processo evolutivo.
A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil, né? Bom, ele reconhece que é um problema, obviamente, complexo, né? Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro, né? Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças e nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas, porque isso vai mudando, obviamente, aquelas paisagens, né, que Emmanuel refere nesse texto, aquelas paisagens mentais, a tela mental, né? Não ouvides, porém, que a ansiedade precede de sempre a ação de cair. Bastante interessante, né, essa lição. Aí eu quis trazer isso porque eu percebo que, assim, nesse estado evolutivo que a gente está, todo mundo sofre com isso, né? Todo mundo sofre com isso. E eu tenho a impressão que esse problema, nesse momento, por algum motivo, só aumenta no mundo, né? Problemas de ansiedade, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e assim por diante, né? E a gente tem, então, essa dá demasiada importância para esses eventos negativos, né, do passado, e às vezes vivemos constantemente apreensivos com os dobramentos da vida futura, né? São dois problemas relacionados a dois transtornos mentais, né? O primeiro, que é essa demasiada importante a eventos negativos do passado associados geralmente à depressão, né? E essa tentativa de viver constantemente apreensivo com os dobramentos futuros da nossa vida, né? Sem pensar que nós somos espíritos imortais e vivendo única exclusivamente aqui, né? Pro aqui e pro agora, sem pensar de que a vida continua, né? Então, quando a gente olha para esses problemas com um prisma de um modelo materialista de vida, todas essas inquietudes, né, faz com que a gente tenha dificuldade de se transformar, e a gente transforma essas inquietudes em uma certa corrida insana em busca de conforto, mas pela via material, né, em busca de coisas, de alegrias momentâneas, às vezes em busca de manutenção de poder, de posições, porque a gente utiliza tudo isso como forma de evitar esses conflitos internos, né? Às vezes esses conflitos são demasiadamente difíceis para a gente lidar e a gente acaba transferindo esses conflitos para coisas externas, né? E geralmente materiais. Bom, e aqui a lição, então, diz o seguinte, né? A gente não pode esquecer de confiar na providência divina, né? A gente, primeiro, não pode esquecer que nós somos espíritos imortais, né? Em jornada de evolução, né? E aí, como diz Emmanuel, na passagem, as paisagens se modificarão, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis e representam em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem, não é? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Que a gente tem a possibilidade de ir cuidando dessas paisagens mentais, né? De certa forma, transformando essas paisagens para que a gente possa seguir na direção do bem, não é? E não deixar com que esses processos alterem sobremaneira ou impactem sobremaneira a nossa capacidade de seguir nessa direção do bem, né? E aí a gente não pode esquecer da providência divina quanto à sorte do nosso futuro, né? A receita de Pedro é essa, né? Vamos ler de novo aqui. A receita de Pedro é: lança a ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então era isso que eu queria trazer hoje para vocês como reflexão. Eu espero que todos possam aproveitar. Muito obrigado, Paulo, pela sua dedicação, pelos seus estudos. É um tema muito importante mesmo, né? Essa parte da transformação, né, que causa realmente uma ansiedade, mas esperamos que, com as palavras aí do nosso querido companheiro Paulo, as pessoas possam lidar com isso, né, de uma melhor maneira. Muito, muito, muito bom mesmo. E lembrando que nós nunca estamos sozinhos, né?
Nós sempre temos o nosso anjo protetor do nosso lado, sempre temos Jesus, nosso companheiro maior, né, nos orientando, nos auxiliando. E é Ele que nós pedimos mais uma vez, né, para que nos ajude, para que continue do nosso lado, para que nos sustente, para que apazigue nossos corações, para que ilumine nossas mentes, a fim de que consigamos tomar as melhores decisões, a fim de que consigamos continuar em nossa jornada com passos, né, com alavancadas em direção ao nosso Pai, nosso Criador e Criado. Jesus, uma faísca do teu amor pode realmente abraçar a terra. Nós aqui lhe pedimos para que nos ajude, para que nos proteja, para que nos ilumine e que possamos contar sempre com o teu auxílio, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Uma boa noite.